Já voltamos com o nosso Manhã da Piedade nesta quarta-feira e vamos voltar agora direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Vamos conversar novamente com o repórter André Cristino. O André que já tem agora para a gente os dados atualizados da situação, né, do novo coronavírus aqui em Minas Gerais nas últimas horas. Que números são estes, hein, André? Pois é, Cira, saiu agora há pouco, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou que Minas Gerais já tem 139.661 casos confirmados de Covid-19. O número de mortes subiu bastante, é um novo recorde de 24 horas, já são no total 3.195 mortes, foram 152 confirmadas de ontem para hoje. O recorde anterior de mortes em 24 horas eram 149, com 152 então agora. De ontem para hoje, Minas tem um novo recorde negativo de mortes em 24 horas. Tá certo, André. André falou desse recorde em Minas, do número de mortes também nas últimas 24 horas. Ele falava mais cedo aqui na capital mineira. Anunciamos também a volta, o prefeito Alexandre Calil falou da volta do comércio em uma escala reduzida aqui na capital a partir de amanhã. Mas isso tudo, esses números que a gente vem destacando, isso tudo vai ser analisado por essa equipe aí da prefeitura, por esse comitê que foi criado para analisar essa situação do coronavírus, para acompanhar de perto. E em relação ao comércio, nada é definitivo. Isso aí muito pode impactar também nas futuras decisões, né, André? Pode sim, né? A prefeitura, ela leva muito em consideração os dados científicos, né? Aquele comitê que foi formado com especialistas, com infectologistas, eles são quem decidem os caminhos que a prefeitura vai seguir em questão de reabertura, do combate ao coronavírus. O Calil mesmo ontem, na coletiva, ele disse que conta muito com as pessoas, que a população da capital permaneça fazendo sua parte, utilizando máscara, que é lei, é obrigatório o uso da máscara, continue mantendo um distanciamento social, porque, segundo o Calil, se os números aumentarem, a prefeitura vai fechar novamente o comércio. E o que todos esperam é que essa primeira etapa seja bem sucedida, os números sejam controlados, os números que possam aumentar por conta da reabertura do comércio, para que em 15 dias a gente possa passar para a fase 2. Bares e restaurantes possam ser reabertos também, e aí a cidade vai retomando um pouco mais da sua normalidade, tanto para os empresários quanto para o próprio cidadão, porque ficar em casa já há mais de 4 meses não está sendo fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém mesmo, né? Todo mundo, até os idosos mesmo, que gostam, que às vezes fazem atividade física, hidroginástica, todo mundo reclamando de ficar em casa, mas é uma fase, é um momento que é necessário, né, André? André, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por trazer essas informações atualizadas para a gente e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Olha só, você de casa, vamos falar agora dos cuidados específicos com os nossos idosos neste período, que, como eu acabei de dizer aqui nessa conversa com o André, estão em suas casas isolados, né? E muitos deles, gente, longe do carinho de familiares, de amigos e também com tantas preocupações relacionadas à Covid-19, né? Muitos acabam deixando de lado aí, ou até mesmo esquecendo dos exames que são essenciais para garantir, né, que estão aí com a saúde em dia. Mas saiba que manter os exames atualizados, gente, é fundamental e uma forma de cuidado e também amor próprio. É sobre isso que eu converso agora aqui no programa com a doutora Luziane Vieira, ela que é diretora técnica do Laboratório Lustosa. Doutora Luziane, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Doutora, conta pra gente, como que está sendo esse período aí em relação aos nossos idosos? Eles estão deixando de monitorar a saúde, de fazer aqueles exames que são considerados essenciais? Olha, na nossa experiência no laboratório, a gente teve uma queda muito importante da frequência dos pacientes. E isso causou muita preocupação e a gente tem tentado fazer alguma forma de campanha nas nossas mídias, para que os idosos, principalmente, não deixem de se cuidar nessa época. Eu tive, inclusive, uma experiência bem interessante, que foi com a minha mãe. Ela passou o início da quarentena todo comigo, e eu pude observar, e acho que isso pode acontecer com algumas famílias, nós duas ficamos muito tempo em casa juntas, e eu fui vendo uma série de questões que ela já antes da pandemia não estava cuidando bem. E então eu fiz uma espécie de
retorno dela a um geriatra, a exames de laboratório, dentista, aparelho de surdez, foi uma maratona. Mas eu posso te dizer que o resultado foi muito bom e todos os lugares que a gente frequentou foram muito cuidadosos. Eles tinham horário especial para atendimento, cuidado com máscara, com álcool gel, e em nenhum momento eu senti que ela estava assim, num risco maior. Uhum. Então, eu acho que a quarentena pode até ser, ao contrário, uma época de se cuidar. A minha experiência foi muito positiva nesse ponto. Ah, pois é, porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? E muito boa essa observação sua, em relação ao olhar de um familiar, de uma pessoa que está próxima aí desse idoso, né? Observar a necessidade, de um exame específico, de visitar um médico, né, de determinada especialidade. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre os exames, os principais exames para a terceira idade, aqueles exames que são essenciais, né? Eu sei que depende aí de cada caso específico, de cada pessoa que tem já, né, já traz aí durante toda a vida um problema de saúde, mas daqueles mais básicos, quais são os principais que as pessoas devem manter em dia, doutora? Olha, hoje a gente tem idosos num espectro muito grande. A gente tem idosos ativos, saudáveis, que para esses basta um check-up de um adulto habitual, né? Nas mulheres, lembrar sempre do hormônio tiroidiano, do TSH, porque mesmo em idosos saudáveis é muito comum a perda da função tiroidiana e também colesterol, a glicemia. Isso tem que ser feito com uma regularidade no idoso. E também não esquecer a creatinina, que é uma avaliação da função renal, que existe uma tendência de perda da função renal com a idade. Então, para um idoso saudável, de modo geral, um hemograma, o colesterol, a glicose, o TSH nas mulheres, a creatinina, são exames que devem ser feitos com uma regularidade. É interessante o familiar verificar quanto tempo o idoso não faz esse tipo de acompanhamento básico. Agora, é fundamental, porque o acompanhamento do idoso deve ser muito específico, dependendo da doença crônica que ele pode ter adquirido. Então, na velhice, na idade avançada, a gente pode ter consequência de doenças crônicas que vão precisar de uma atenção especial do médico. Então, acredito que um clínico geral, um geriatra ou um cardiologista deve acompanhar o paciente idoso e solicitar os exames apropriados se ele tem uma doença crônica. Uhum. E dependendo do tipo de exame também que é solicitado pelo geriatra ou pelo clínico geral ao seu paciente, ao idoso, é possível também fazer a coleta domiciliar desses exames, né? É verdade, eu recorri a isso, inclusive para minha mãe. Hoje, uma taxa de coleta em domicílio é bem parecida até com uma taxa, às vezes, de uma entrega de um delivery, né? Então, a gente tem observado isso no laboratório também, um aumento da demanda da atenção em domicílio. E ela realmente pode ser muito útil nesse momento para evitar, né, o contato do idoso, mas, como eu te disse, na minha experiência, os serviços de saúde, pelo menos os que eu procurei com ela, todos mostraram um protocolo muito adequado, e eu que sou médica, pude avaliar que realmente, dependendo do serviço que você procure saber antes, mas os protocolos de cuidado preventivo estão sendo adotados, inclusive porque os profissionais também querem se proteger, Claro. né? Eles também, um dentista, um radiologista, né? Todos querem se proteger. Na verdade, então, se criou já uma cadeia assim, de cuidado que eu acho que é bem adequada.
Tá certo, é isso aí, gente. Às vezes a gente deixa o medo nos paralisar, né? E a gente deixa de cuidar da saúde. Temos que tomar todas as medidas e precauções, sim, para evitarmos aí a proliferação dessa doença, mas temos que ter cuidado com outros aspectos da nossa saúde, né? Mantermos os exames em dia, né? Qualquer sinal aí, procurar um atendimento médico, qualquer sinal de alerta, de mudança na sua saúde. Doutora, muito obrigada por participar conosco e um bom dia. Bom dia, obrigada. Grande abraço. A gente vai agora para um rápido intervalo e eu volto já, porque daqui a pouquinho eu tenho o nosso arcebispo Dom Valmor participando aqui do programa.